Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors, é interlocutora esta tarde no Nós é Europa. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Uma primeira referência ao Conselho Europeu. O que é que podemos dizer do que vai acontecendo? Sim, até o momento foram levantadas questões relativamente às vacinas, ao comércio e às relações externas e, fundamentalmente, ao preço dos combustíveis, onde as expectativas eram elevadas. No que respeita às vacinas, depois de constatarem o progresso nos planos de vacinação dos vários Estados-membros, o Conselho referia preocupação com a atual situação em alguns Estados, tendo apelado a cada um dos Estados uma maior comunicação favorável à vacinação, combatendo a desinformação nesta matéria e fazendo um esforço para convencer os indecisos que ainda os há. Há taxas de vacinação ainda muito aquém do desejado, não é? Em alguns dos Estados-membros. Em alguns dos Estados, exatamente. Principalmente aqueles onde o surto está a surgir, o caso da Bulgária e da Roménia. Pode fazer-se essa relação entre a taxa de vacinação dizem os peritos que e sim. os casos? Principalmente os casos graves e a pressão sobre o sistema hospitalar, que é uma das preocupações que nós tivemos no início do ano e que esses Estados voltam a ter. Neste caso, o Conselho recomendou à Comissão uma maior coordenação com países terceiros no reconhecimento mútuo dos certificados, coisa que não acontece e que impossibilita esta nova movimentação e circulação das pessoas entre a União Europeia e esses países. Portanto, um esforço tem que ser feito também nos próximos tempos, a bem da liberdade de circulação. Fazer ver a utilidade dos certificados de vacinação, não, no compatibilidade. fundo. Há vacinas que não são aceitos por alguns Estados, portanto, e também vice-versa. A União Europeia não aceita alguns tipos de vacinas emitidas nos Estados, o que obriga que as pessoas tenham que fazer testes à entrada e sucessivamente quando cá estão. Questões a resolver em relação aos preços da energia. Não houve avanços? Não houve grandes avanços. O Conselho reconhece o impacto dos preços, quer nas famílias, quer nas empresas. Estão a aumentar, sabemos. E bem. Sentimos. A Comissão Europeia ficou mandatada de analisar o funcionamento do mercado de energia nos próximos tempos, não é? E, conjuntamente com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e do Mercado, a ESMA, que é uma entidade reguladora, e propondo o Conselho a análise de algumas medidas a ter em conta a médio e a longo prazo. Portanto, contribuir para um preço que consideram ou classificam como aceitável, nós não sabemos bem o que é aceitável, mas pronto, tomamos nota, para famílias e empresas, aumentar a resiliência do sistema energético do mercado europeu de energia e reforçar a segurança e o apoio na transição para uma neutralidade climática, tendo em atenção a situação específica de cada um dos Estados-membros. Há Estados-membros que estarão de acordo, outros nem tanto. Consideram que não há necessidade desses apoios. O que aconteceu é que há aqui dois grupos de Estados-membros. Por um lado, os Estados-membros mais do Sul, onde nós também, em Portugal, nos aproximamos, que é o caso da Espanha, da Grécia, da Polónia e da Hungria, que queriam que o Conselho tomasse medidas efetivas e concretas para regular o mercado de energia. Falou-se até numa compra conjunta de energia, portanto, tal e qual como aconteceu na vacinação, controlando aquilo que estes Estados classificam como especulação. Portugal aproxima-se mais, embora não declaradamente, desta posição. Por outro, temos aqueles Estados que consideram que a questão é uma questão passageira e que se irá resolver independentemente das políticas de energia que venham a ser tomadas. Afirmam estes Estados, e são Estados de peso, o caso da Alemanha, dos Países Baixos, da Dinamarca e da Áustria, que a situação é mais temporária do que estrutural. E, portanto, não apoiam alterações no desenho do mercado energético, argumentando que os preços atuais são resultado de factores globais de produção e também de um aumento de consumo de energia arrastado na Ásia.
Portanto, estas duas posições já estamos a ver quem é que vence no meio disto Sim. tudo. A transição energética é considerada crucial para a estabilização dos preços, e estes Estados reforçam essa posição para evitar esta flutuação Sim. que tem ocorrido. No entanto, não é uma questão simples, é uma questão bastante sensível. Não é imediata também? Também não é, nem é uma situação para os próximos 6 meses, que é quando se espera que os preços estejam nestes níveis. Só a título de exemplo, podemos referir que a Polónia tem uma dependência energética em 70% do carvão, ainda. Sim. O que é Muito, não é? muito. E, portanto, era necessária uma posição. A posição ficou adiada para quando? Para dezembro, que é a próxima cimeira, que em princípio está agendada, já sem a presença de alguns políticos que estiveram nesta, que é o caso da Angela Merkel. Vamos ver o que é que acontece na cimeira final desta presidência esloviana, que é em dezembro próximo. Isto tem repercussões no dia-a-dia das famílias, dos indivíduos, mas também nas empresas. E nos preços. E nos preços, ao consumidor, Ao final. consumidor. E nos produtos finais e, portanto, e na produção também. É uma bola de neve. Com a questão dos transportes também aqui pelo meio, que é importante. A Comissão Europeia diz ser necessário reduzir o volume da dívida criada no período da crise pandémica. A Comissão Europeia anunciou esta semana num documento foi a necessidade da redução do elevado valor da dívida de diversos Estados-membros onde nós nos encontramos. Esse documento é uma tomada de consciência, a constatação de um facto, não é? Mas poucos terão fugido a esse endividamento. Mas uns mais do que outros, não é? O que acontece é que em fevereiro de 2020, portanto, logo imediatamente antes da pandemia, a Comissão tinha anunciado que ia rever as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ora, essas regras são importantes. Nós sabemos que alguns países são muito defensores da aplicação dessas regras. As atuais regras estão em funcionamento e em vigor desde 1997, portanto, antes do lançamento da moeda única. No entanto, a Comissão também tem consciência que essas medidas não podem ser tomadas de um momento para o outro, que essas alterações, aliás, o Comissário responsável pela Economia disse mesmo que essa transição tem que ser realista. Sim. Aponta-se, portanto, para uma alteração lá para finais de 2022. Portanto, essa realidade tem que ser um enquadramento da política fiscal e orçamental, mas não pode pôr em causa a questão social e a questão económica dos diversos Estados. Se fosse de forma abrupta, teria consequências desastrosas, talvez. Graves consequências. Temos que recordar a situação da Grécia, onde a dívida é de 200% da riqueza, portanto do PIB, da Itália com 155%, nós a seguir com 133%, também a Espanha com 120% e a França. Portanto, predominantemente países do Sul, que não podem esquecer a posição rígida dos do Norte, que deverão tomar posições muito concretas quanto ao vínculo ou cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, é uma situação que a Comissão Europeia tenta equilibrar, mas que não vai ser de fácil discussão entre os Estados-membros. Há sempre uma cisão em dois blocos, nos Estados-membros da União Os Europeia. que se dizem mais cumpridores e os outros. Há também uma notória falta de mão de obra qualificada nas economias europeias. Isto também é resultado de anos e anos em que não houve uma aposta na formação profissional. Houve uma aposta na formação profissional, o que não houve uma formação profissional adequada. Dedicada a determinadas áreas. Exatamente, que fornecesse... portanto, mão de obra para onde é que é preciso. E nós já falámos daqui. A adequação disso. Da formação às necessidades. Temos uma equação quase irresolúvel, que é, existem desempregados, existe mais oferta de emprego, mas existem mais postos de trabalho desertos. Só a título de exemplo, nos Países Baixos, com dados do Eurostat do segundo trimestre deste ano, as ofertas de emprego eram de 106 ofertas para 100 desempregados. Portanto, ultrapassava. É uma situação que não é uma situação de per si, não é só a formação profissional, embora seja importante, e
Os parceiros sociais são perentórios em dizer que a formação profissional deve continuar, mas tem que ser adequada àquilo que se necessita. Isto é uma conjugação de factores, e os factores são o Brexit, por um lado, a questão dos transportes, por outro, a redução da produção e dos produtos armazenados, que não existem, e a atual escassez e o preço dos combustíveis, não é? Portanto, é quase uma fórmula inconciliável, não é? Mas temos de ter em atenção porque é transversal a vários sectores. Não é só, por exemplo, na construção civil, Pois, é também na hotelaria. perguntar-lhe se haveria áreas mais Específicas, não. Segundo o levantamento da Comissão Europeia, para encontrar perfis profissionais adequados aos postos de trabalho é cada vez mais difícil. E é transversal em muitíssimos sectores. E nós mesmo aqui na região sentimos isso no sector da hotelaria, mas a nível da Europa é comum a muitos sectores. Claro que isso vai ter um custo. Esta semana alguém da Comissão dizia que tem que se pagar o preço do trabalho. Pronto, e os preços vão subir, nós sabemos disso, é uma questão macroeconómica com que teremos de contar. Temos a inflação por um lado, mas também temos a subida da taxa de juros por outro e a diminuição do investimento, ou pelo menos do investimento a um custo mais baixo, como tem sido até agora. Portanto, também aqui um conjunto de variáveis a analisar. Tudo isto também podemos atribuir à pandemia? Até porque na situação de pandemia houve muita mobilidade, houve muitas pessoas que saíram de alguns estados e alguns para fora da União Europeia. Portanto, toda esta conjugação não é fácil. Está em formação um novo governo alemão. Não está fácil? Não. Há negociações a decorrer? Há negociações, espera-se que estejam concluídas até o final de novembro, com uma tomada de posse mais ou menos antevista para 6 de dezembro. Não faz parte da nova aliança que está na forja, a CDU de Angela Merkel. De Angela Merkel, não está. A coligação atual engloba os sociais-democratas do SPD e o FDP dos Verdes e dos Liberais. A chefia será, talvez, tudo indica, de Olaf Scholz, antigo presidente da Câmara de Hamburgo, tendo as partes já acordado em alguns pontos fundamentais de princípio, e que são não aumentar impostos. Um bom princípio, não é? Pelo menos para os cidadãos e para as empresas. Respeitar os limites da dívida. Cá está. Compromissos de descarbonização e neutralidade de acordo com os valores fixados até 2030 ou até ultrapassá-los. E aumentar a remuneração horária mínima aos cidadãos para 12 euros a hora. Resta, contudo, uma variável aqui de relevo, que importa frisar. Como financiar, e é o que está em questão nas negociações, como financiar estes investimentos necessários à prossecução deste compromisso e destes objetivos, que são, enfim, bastante interessantes, mas é preciso financiá-los. Portanto, é o que está em discussão. Teremos certamente até uma tomada de posse antes da nova cimeira de dezembro próximo na União Europeia. Está de volta o programa Discover You. Portanto, é um programa para jovens. Recordemos que o próximo ano, 2022, é o ano europeu da juventude, já foi confirmado pela Comissão, e estão abertas até ao próximo dia 26. Portanto, é uma aposta na mobilidade dos jovens. Portanto, o apelo aos jovens para este fim de semana se inscreverem. É até às 11 horas portuguesas, 12 horas em Bruxelas. É importante que o façam antecipadamente. As candidaturas são para passos ferroviários, gratuitos, atribuídos por 30 dias a 60 mil jovens da União Europeia. Façam a candidatura, aqui é um apelo, porque o número de lugares por Estado-membro é proporcional ao número de habitantes. Estarão a pensar, aqueles que nos escutam, mas de comboio não serve os interesses dos ilhéus, não é? Mas não é assim. Não. De comboio para os residentes no continente europeu existem situações específicas para quem reside nas ilhas, como é o caso dos jovens entre os 18 e os 20 anos que nos escutam. Portanto, um apelo, vão ao Google, ou no outro método de busca, ponham Discover EU, portanto é de European U de União, e desta vez o programa é alargado, normalmente era só para jovens de 18 anos, contempla os jovens de 18, 19 e 20, portanto são os candidatos que nasceram
entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003. Porquê? Porque, devido à pandemia, as candidaturas anteriores tiveram que ser descontinuadas, de maneira que agora fazemos esse apelo: vão, aproveitem, podem viajar pela Europa entre março de 2022 a fevereiro de 2023, durante um período máximo de 30 dias. Os jovens viajantes podem fazê-lo sozinhos, em grupos de 5, portanto podem comprar passos para 5. O passe da viagem desta vez tem uma inovação, é móvel, ou seja, dada a situação pandémica que ainda vivemos, tem alterações flexíveis. Sim. As datas podem ser alteradas. Podem ser alteradas sem qualquer custo, o que é importante. Portanto, vão ao site, inscrevam-se, descubram esta Europa que é a nossa. O prémio Sakharov foi anunciado e já tem um destinatário. Já. Portanto, o opositor e ativista russo Alexei Navalny, que se encontra, portanto, numa situação... privado da liberdade. Exatamente. E foi anunciada esta semana pelo Parlamento Europeu, através do seu presidente, David Sassoli, que afirma que esta distribuição da distinção reconhece a coragem e a luta de Navalny e fez um novo apelo para o libertarem. Os anteriores não tiveram sucesso. Interessante que o prémio foi atribuído, portanto, a um russo, opositor, e é um prémio em homenagem a outro soviético, ambos de Moscovo, um de um Moscovo mais central, outro de um Moscovo mais periférico, que é Andrei Sakharov, e distingue pessoas e organizações que se destacam na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais desde 1988, o primeiro ano de atribuição. Vai terminar a doutora Ana Rita Barros com uma frase de Ursula von der Leyen. Uma adaptação do discurso de Ursula von der Leyen, esta semana, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na presença do primeiro-ministro da Polónia, exatamente relativamente à situação dos cumprimento das regras do Estado de Direito. É quase duas frases um pouco independentes, mas que faziam parte do discurso, embora em parágrafos diferentes. Diz Ursula von der Leyen: os polacos desempenharam um papel fundamental ao fazer da nossa União um todo, permitindo ao seu país crescer enquanto elemento essencial da nossa União Europeia. E depois afirma: Polónia, tu és e estarás sempre no coração da Europa. Ursula von der Leyen. Nem que seja geograficamente, não é? A Presidente da Comissão Europeia a fazer um apelo aos polacos, aos seus líderes. E também ao povo polaco, porque o povo polaco, enfim, muitas vezes é contrário às posições mais drásticas que têm sido assumidas pelas chefias polacas. Doutora Ana Rita Barros, concluímos desta forma. Muito obrigada e até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigada. Muito boa tarde.